O sol poente tingia o céu de tons alaranjados sobre a praia de Copacabana, enquanto eu, Ana, ajustava o véu do meu vestido de noiva pela última vez. Era o dia do meu casamento com Pedro, depois de 3 anos de namoro que pareciam um sonho acordado. O ar salgado do mar misturava-se ao perfume das flores brancas que enfeitavam o altar improvisado na areia, e o som das ondas quebrando ao fundo criava uma trilha sonora perfeita para o momento. Eu sentia o coração acelerado, não só pela emoção, mas pelo nervosismo de quem está prestes a dar um salto definitivo na vida. Pedro estava lindo no seu terno claro, com aquele sorriso que sempre me derretia. Seus olhos castanhos encontraram os meus enquanto trocávamos votos. E por um instante, o mundo lá fora desapareceu. "Eu te amo, Ana, para sempre", ele murmurou. E eu respondi com a voz embargada: "Eu também, Pedro. Isso é só o começo." Nossos amigos e familiares aplaudiram, e o beijo que selou nossa união foi interrompido apenas pelo flash das câmeras e pelos gritos de "Viva os noivos!" ecoando pela praia. A recepção aconteceu em um restaurante à beira-mar, com samba ao vivo e petiscos típicos. Pastel de camarão, feijoada em porções leves e caipirinhas que fluíam como água. Dançamos a noite toda, eu rindo das piadas do meu irmão mais velho, que insistia em relembrar nossas brigas de infância, e Pedro trocando histórias com os colegas de trabalho sobre como ele quase perdeu o voo para o ensaio do casamento. Era tudo tão perfeito, tão brasileiro. O calor úmido da noite de verão no Rio de Janeiro nos abraçando, as luzes da Avenida Atlântica piscando ao longe como estrelas caídas. Mas no fundo, eu carregava uma pontinha de dúvida. Pedro era incrível, engenheiro bem-sucedido, carinhoso, o tipo de homem que planejava tudo com precisão. No entanto, nos últimos meses, ele havia ficado distante, mergulhado em projetos no escritório. "É só estresse do trabalho, amor", ele dizia, e eu acreditava. Afinal, o amor não era feito de confiança? Ainda assim, naquela noite, enquanto rodopiávamos na pista de dança, eu me prometi que nossa lua de mel apagaria qualquer sombra. Finalmente, por volta da meia-noite, partimos para o hotel. Escolhemos o Copacabana Palace, um ícone da cidade, com sua fachada art deco e o glamour de décadas passadas. O táxi nos deixou na entrada iluminada, e o porteiro, com seu uniforme impecável, nos cumprimentou com um "Boa noite, senhor e senhora." Subimos para a suíte nupcial no elevador antigo, de espelhos dourados, e Pedro me carregou no colo ao cruzar a porta, como manda a tradição. Rimos juntos, e ele me depositou no chão macio do carpete. A suíte era um sonho. Cama king-size coberta de pétalas de rosas vermelhas, uma garrafa de champanhe gelada em um balde de prata e janelas panorâmicas que davam para o mar negro da noite. O ar-condicionado sussurrava suavemente, contrastando com o calor abafado lá fora. "Finalmente sozinho, sim, senhora Oliveira", Pedro brincou, usando meu novo sobrenome, e me puxou para um beijo lento, cheio de promessas. Eu me afastei um pouco para admirar o quarto. Havia uma câmera de vídeo sobre a cômoda, um presente dos amigos para registrar nossa viagem. "Vamos ligar isso amanhã para capturar o nascer do sol na praia", sugeri, e ele assentiu, distraído, já abrindo o champanhe. Brindamos a nossa vida juntos, o líquido borbulhante descendo fresco pela garganta, e nos perdemos um no outro. As roupas caíram no chão, e o mundo se resumiu àquele momento de intimidade, de descoberta e entrega. Pedro era gentil, como sempre, mas havia uma urgência nele que eu não esperava, como se quisesse apagar algo com o calor dos nossos corpos. Horas depois, exaustos e felizes, nos deitamos abraçados sob os lençóis de linho fino. O relógio na parede marcava quase 3 da manhã, e o cansaço do dia me vencia. Pedro adormeceu primeiro, sua respiração ritmada ecoando no silêncio do quarto. Eu me levantei para pegar um copo d'água na minibar, vestindo apenas o hobby do hotel. Foi quando ouvi um leve toque na porta. Espiei pelo olho mágico e vi uma mulher de meia idade, uniforme cinza e boné com um carrinho de limpeza. A camareira. Estranho, pensei, a esta hora. Mas abri a porta um pouco sussurrando. "Oi, tudo bem? Precisa de algo?" Ela olhou para os lados como se temesse ser vista,
e então me puxou de lado para o corredor mal iluminado. Seu rosto era marcado por rugas de preocupação, os olhos escuros cheios de urgência. Senhora, por favor, escute, ela murmurou em voz baixa com sotaque carioca carregado. Verifique a câmera agora, antes que seja tarde demais. Meu coração parou. O quê? Como assim? Perguntei, a voz tremendo, mas ela apenas balançou a cabeça e se afastou rapidamente, empurrando o carrinho para o fim do corredor. Fechei a porta devagar, o estômago revirando. A câmera. Aquela inocente câmera sobre a cômoda. O que ela quis dizer? Voltei ao quarto na ponta dos pés, o Robbie escorregando nos ombros suados. Pedro dormia profundamente, alheio a tudo. Com as mãos trêmulas peguei o pequeno aparelho. O visor piscava, indicando que estava gravando. Mas como? Nós nem tínhamos ligado. Apertei o play e o que vi me gelou o sangue. Imagens tremidas de Pedro, sozinho no quarto antes de eu chegar, mexendo em algo no celular, sussurrando para alguém. Sim, está tudo certo. Ela não suspeita de nada. Meu mundo desabou ali, na penumbra da suíte, enquanto o mar rugia indiferente lá fora. O que ele estava escondendo? E por que a camareira sabia? O amanhecer raiava devagar sobre o Rio de Janeiro, filtrando-se pelas cortinas pesadas da suíte e lançando sombras longas no chão de mármore. Eu ainda estava sentada na beira da cama, o Robbie apertado contra o peito como uma armadura frágil, o celular de Pedro, que eu havia pego da mesa de cabeceira enquanto ele dormia, tremendo em minhas mãos. A câmera, agora desligada, jazia ao meu lado como uma testemunha muda do caos que se instalava em mim. Meu coração batia descompassado, ecoando o rugido distante das ondas na praia de Copacabana, que pareciam zombar da minha ingenuidade. Revivi a cena na mente pela enésima vez. Na gravação, Pedro entrava no quarto sozinho, o terno um pouco amarrotado da festa, o rosto iluminado pela tela do celular. Ele andava de um lado para o outro, a voz baixa mas clara. Sim, está tudo certo. Ela não suspeita de nada. Amanhã a gente resolve isso de vez. Quem era ela? Eu? E o que diabos ele precisava resolver? O vídeo cortava abruptamente quando eu entrava na suíte, rindo e despreocupada, alheia ao veneno que se infiltrava em nossa noite de núpcias. Pedro se mexeu na cama, murmurando algo incoerente no sono. Seu rosto, sereno e familiar, me causou um misto de raiva e dor. Como ele podia? Depois de votos trocados na areia quente, de beijos que pareciam eternos, levantei-me devagar, os pés descalços frios contra o piso, e fui até a janela. O mar estava calmo agora, um azul turquesa, que contrastava com a tempestade dentro de mim. O ar úmido do amanhecer carioca entrava pela fresta, carregando o cheiro de sal e poluição urbana, um lembrete de que a vida real nunca era tão romântica quanto nos filmes. Decidi não acordá-lo ainda. Precisava de respostas, não de uma briga impulsiva que destruísse tudo antes de eu entender. Desci até o lobby do Copacabana Palace, o elevador rangendo suavemente como um segredo antigo. O hotel, com seus lustres de cristal e tapetes persas, exalava luxo decadente, mas eu me sentia uma intrusa em meu próprio conto de fadas. No café da manhã, servi-me de um pão de queijo quente e um café preto forte. Sentando-me em uma mesa isolada no jardim interno, as palmeiras balançavam levemente com a brisa e casais passeavam de mãos dadas, ignorantes das rachaduras que o amor podia esconder. Foi ali que a vi novamente, a camareira, limpando uma mesa próxima com movimentos mecânicos. Seu uniforme cinza estava amarrotado, o boné torto revelando fios grisalhos. Ela ergueu os olhos e me viu congelando por um segundo. Aproximei-me devagar, o coração na garganta. Você. Da noite passada, sussurrei, sentando-me à sua frente sem pedir permissão. O que você quis dizer com aquela mensagem? Por favor, me ajude. Ela olhou ao redor, nervosa, limpando as mãos no avental. Seu nome, bordado no peito, era Maria. Senhora, eu não devia me meter, murmurou com o sotaque arrastado do subúrbio carioca, os olhos baixos. Mas eu vi coisas. Seu marido, ele não é quem parece. Ontem, antes da senhora chegar, ele recebeu uma ligação. Falava de dinheiro, de uma dívida.
e mencionou uma mulher, alguém do passado dele. Meu estômago revirou. Uma dívida? Que mulher? Pressionei, a voz baixa para não atrair olhares. Maria hesitou, mordendo o lábio. Eu limpo os quartos faz anos aqui. Ouço conversas. Ele disse algo sobre a ex e não contar para Ana. E tinha um envelope no bolso, com papéis que pareciam contratos. Eu não queria envolver, mas vi o jeito que ele olhava para o celular, como se carregasse o mundo nas costas. Pensei na senhora, tão feliz na festa. Não podia ficar quieta. As palavras dela me atingiram como um soco. Pedro, com sua carreira estável na construtora, endividado, e uma ex. Nunca mencionara nada além de um namoro breve na faculdade. Lembrei-me das noites em que ele chegava tarde, alegando reuniões e das discussões sutis sobre finanças que eu ignorava. Obrigada, falei, a voz embargada. Você arriscou muito me contando isso. Maria assentiu, levantando-se. Cuidado, senhora. O rio engole segredos, mas eles voltam à tona como a maré. E se foi, empurrando o carrinho para dentro do hotel. Voltei à suíte com a cabeça girando. Pedro já acordara, esticando-se na cama com um bocejo preguiçoso. Bom dia, amor, dormiu bem? Perguntou puxando-me para um abraço. Seu cheiro familiar, loção pós-barba misturada ao suor da noite, me desarmou por um instante. Eu me soltei gentilmente, forçando um sorriso. Sim, mas tive um sonho estranho sobre câmeras e segredos. Ele franziu a testa, confuso. Câmeras? Ah, a nossa de vídeo? Vamos usá-la hoje na praia? Hesitei, o celular dele ainda na minha mente. Decidi testar as águas. Ontem, antes de eu chegar, você ligou para alguém? Parecia preocupado. Pedro piscou, surpreso, mas recuperou o controle rápido. Ah, era o escritório. Um problema com um fornecedor. Nada demais, amor. Por quê? Seus olhos castanhos me fitavam, inocentes. Mas agora eu via as rachaduras, a leve tensão na mandíbula, o jeito como desviava o olhar para a janela. Não o confrontei ainda. Em vez disso, sugeri um passeio pela orla. Vestimos-nos casualmente, eu com um vestido leve de algodão, ele com bermuda e camisa polo. E saímos para a Avenida Atlântica. O sol escaldante batia forte, o asfalto quente refletindo o calor, e vendedores ambulantes gritavam ofertas de coco gelado e óculos escuros. Caminhamos de mãos dadas, fingindo normalidade, mas minha mente fervilhava. Passamos por quiosques lotados de turistas, o som de pagode ecoando de um bar próximo, e eu observava Pedro de soslaio. Ele ria de uma piada sobre o trânsito caótico do Rio, mas seu celular vibrava no bolso a cada poucos minutos, e ele o silenciava sem checar. Na altura do posto 6, paramos para um sorvete de pitanga, o sabor azedinho explodindo na língua como uma distração bem-vinda. Ana, você tá quieta hoje. Tudo bem? Ele perguntou, limpando uma gota do meu queixo. Eu o encarei, o vento salgado bagunçando meu cabelo. Só pensando no futuro. Nossas finanças, sabe? Você nunca fala do trabalho ultimamente. Ele pausou, o copo de sorvete derretendo em sua mão. É rotina, amor, projetos grandes, mas eu cuido de tudo. Confia em mim? Confiar. A palavra ecoou como um eco vazio. Naquela tarde, enquanto ele tirava fotos nossas com o mar ao fundo, eu decidi, precisava de provas reais. Voltei ao hotel sozinha, pretextando uma dor de cabeça, e revirei a mala dele enquanto ele nadava na piscina. Encontrei um recibo amassado, pagamento de uma dívida em um banco no centro, valor alto o suficiente para gelar o sangue, e uma foto velha escondida no fundo, ele com uma mulher morena, sorridentes em uma festa qualquer. Meu peito doeu, uma lágrima escorrendo pelo rosto quente. Quando Pedro subiu, molhado e animado, eu o esperava na varanda, o pôr do sol pintando o céu de vermelho como sangue. Precisamos conversar, disse, a voz firme apesar do tremor. Ele parou na porta, o sorriso sumindo. O que foi, Ana? E assim, na brisa morna da noite que caía, o primeiro obstáculo de nosso casamento se erguia, forçando-me a confrontar não só os segredos dele, mas os meus próprios limites de perdão e força. O mar, testemunha eterna, sussurrava que nada no rio era simples, nem o amor,
nem a traição. O sol poente mergulhava o horizonte do Rio de Janeiro em chamas, tingindo as águas da praia de Copacabana de um laranja profundo que se misturava ao azul escuro da noite iminente. Eu estava na varanda da suíte do Copacabana Palace, o ar úmido carregado de sal e fumaça distante de churrascos na areia, apertando o corrimão de ferro forjado com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Pedro parou na porta envidraçada, a toalha ainda enrolada na cintura, gotas d'água escorrendo pelo peito bronzeado da piscina. Seu rosto, antes relaxado, agora se contorcia em confusão, os olhos castanhos estreitando-se como se tentasse decifrar um enigma. Ana, o que está acontecendo? Você parece abalada, ele disse, aproximando-se devagar, a voz baixa e cautelosa, como se pisasse em ovos. O vento morno bagunçava as cortinas atrás dele, e o som abafado de um samba ecoava de algum quiosque na avenida, um contraste cruel com a tensão que pairava entre nós. Segurei o recibo amassado na mão, a foto da mulher morena, que eu agora via como uma ameaça concreta, queimando no bolso do meu vestido leve. Isso aqui, respondi, estendendo o papel com um gesto trêmulo, a voz rouca de lágrimas contidas. Uma dívida de quase 100 mil reais? E essa foto, Pedro? Quem é ela? Não minta para mim, não depois de hoje. Meu peito subia e descia rápido, o calor do dia grudando a roupa na pele suada, enquanto o mar rugia lá embaixo, indiferente ao meu desmoronamento. Ele pegou o recibo, os ombros caindo como se carregassem o peso do Cristo Redentor. Seus olhos desviaram para o chão de azulejos rachados pela umidade, e por um momento o homem confiante que eu amava pareceu um estranho. Ana, eu ia te contar, juro, é uma besteira do passado, murmurou, sentando-se na cadeira de vime ao meu lado, o corpo encolhido. Lembra daquela construtora que eu entrei no ano passado? Fiz um investimento ruim, um terreno no subúrbio que prometiam valorizar. Mas o mercado quebrou, e eu peguei um empréstimo para cobrir. Não queria te preocupar, amor. Você estava planejando o casamento e eu achava que resolvia sozinho. Resolvia sozinho, repeti, a raiva subindo como uma onda, quente e inescapável. Levantei-me andando de um lado para o outro na varanda estreita, o piso frio sob os pés descalços contrastando com o fogo dentro de mim. E a ex? A camareira ouviu você no telefone falando dela. Não contar para Ana. Quem é essa mulher, Pedro? Parte da dívida? As palavras saíam afiadas, cortando o ar salgado, e eu via flashes da nossa noite. O beijo urgente, os sussurros de amor que agora soavam falsos. Ele passou as mãos pelo cabelo molhado, frustrado, o cheiro de cloro misturando-se ao dele. É a Carla, da faculdade. A gente namorou por um tempo, mas acabou faz anos. Ela é advogada agora, trabalha com finanças. Eu pedi ajuda para renegociar a dívida, só isso. Ela cobrou favores antigos, mas não é nada romântico, Ana. Eu te amo. Caramba! Por que acha que eu estava tão estressado esses meses? Não era só o trabalho. Sua voz quebrou no final, e ele estendeu a mão para tocar meu braço, mas eu me afastei, o toque queimando como brasa. O silêncio caiu pesado, interrompido apenas pelo burburinho distante de turistas na orla, risadas e o tilintar de copos em bares improvisados. Sentei-me no chão, encostada na parede, as pernas dobradas contra o peito, sentindo o peso da traição não física, mas emocional. Ele me poupara da verdade, como se eu fosse frágil demais. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, salgadas como o mar ao lado. Eu confiava em você, Pedro, no nosso para sempre, mas segredos assim. Eles corroem tudo. Como eu vou construir uma vida com alguém que esconde dívidas e ex-namoradas? Ele se ajoelhou ao meu lado, o rosto marcado por culpa, os olhos vermelhos de quem lutava contra as próprias lágrimas. Me dá uma chance de consertar isso. Amanhã eu ligo para o banco, explico tudo para você. A gente vende o carro se precisar, ou pede ajuda para os meus pais. Mas não joga fora o que a gente tem por causa de um erro meu. Sua mão encontrou a minha dessa vez e eu não a puxei, o calor familiar me ancorando no caos. Conversamos ali por horas, a noite caindo como um véu negro,
as luzes da Avenida Atlântica piscando como estrelas artificiais. Ele detalhou a dívida, um golpe de corretores inescrupulosos, Carla como uma ponte para um acordo melhor, mas sem laços além disso. Eu ouvi questionando cada pedaço, e aos poucos a raiva deu lugar a uma tristeza profunda, misturada com o amor teimoso que nos unira na praia. Mas o cansaço emocional me venceu, e decidi que precisava de perspectiva. Enquanto Pedro tomava um banho rápido, peguei meu celular e liguei para minha melhor amiga, Juliana, que ficara no Rio para a festa. Ju, preciso de você, agora, sussurrei, a voz embargada, descrevendo o recibo, a foto, a conversa com Maria. Ela, sempre a voz da razão com seu sotaque paulista direto, não hesitou. Ana, vem pra cá. Meu apartamento em Ipanema tá vazio. Não decide nada sozinha nessa bagunça. Ele errou feio, mas você é forte o suficiente para encarar isso de frente. Meia hora depois, pretextando um passeio noturno, saí do hotel sozinha, o ar fresco da noite aliviando o peso no peito. Caminhei pela orla, o asfalto ainda quente do dia, passando por casais abraçados nos bancos e vendedores de milho assado que cheiravam a casa. O posto 2 brilhava com luzes neon de bares, e o som de um violão solitário flutuava no vento. Juliana me encontrou na esquina, seu abraço apertado cheirando a perfume floral e preocupação. Conta tudo de novo devagar, disse ela, levando-me para um quiosque discreto, onde pedimos 2 caipirinhas com limão fresco, o gelo tilintando nos copos altos. Enquanto o álcool aquecia a garganta, desabafei. A dúvida que carregava antes do casamento, o medo de que o amor perfeito fosse ilusão. Juliana ouviu sem julgar e compartilhou sua própria história de um ex que escondera problemas financeiros, quase destruindo sua autoestima. Você não é responsável pelas escolhas dele, Ana, mas pode escolher como reagir. Se ele te ama de verdade, vai provar. E você? Vai se permitir crescer com isso ou vai deixar o medo te paralisar? Suas palavras, firmes e carinhosas, acenderam uma faísca de força em mim, a mesma que me fizera dizer sim na areia, apesar das inseguranças. Voltei ao hotel perto da meia-noite, o coração mais leve, mas determinado. Pedro me esperava acordado na cama com o laptop aberto, pesquisando opções de refinanciamento. Eu entendi que preciso ser transparente, ele disse, puxando-me para perto. Abracei-o, mas com reservas, sabendo que o caminho à frente seria de obstáculos reais, reuniões no banco, conversas difíceis com famílias e a reconstrução da confiança. Naquela noite, deitada ao seu lado, o mar sussurrando segredos antigos, senti o primeiro vislumbre de crescimento, não como vítima, mas como parceira que escolhia lutar. Mas no fundo, uma sombra persistia. E se a dívida fosse só a ponta do iceberg? O amanhecer traria respostas, ou mais perguntas, no ritmo imprevisível do rio. O amanhecer do segundo dia de lua de mel raiava tímido sobre o Rio de Janeiro, filtrando raios dourados pelas persianas entreabertas da suíte do Copacabana Palace. Eu acordava com o corpo pesado, o braço de Pedro ainda ao redor da minha cintura, um lembrete quente e contraditório da noite anterior. O ar úmido entrava pela janela, carregado do cheiro de mar e pão fresco das padarias da Avenida Atlântica. Mas minha mente ainda ecoava as palavras de Juliana. Reescolha como reagir, Ana. Não deixe o medo te paralisar. Olhei para Pedro dormindo com o rosto sereno e senti uma mistura de ternura e determinação. Não ia deixar segredos nos definirem. Levantei-me devagar, vestindo um short jeans e uma blusa solta, e preparei um café forte na cafeteira do quarto. O vapor subia como fumaça de uma fogueira interna, e eu me sentei na varanda, olhando o mar que começava a ganhar vida com surfistas e banhistas matinais. Pedro acordou minutos depois, esfregando os olhos, o cabelo bagunçado caindo na testa. Bom dia, amor. Dormiu pensando em tudo isso? Perguntou, sentando-se ao meu lado com uma xícara na mão, a voz rouca de quem mal pregara o olho. Sim, e decidi que a gente vai resolver isso juntos, Pedro. Nada de esconder mais. Hoje mesmo, respondi, minha voz firme apesar do nó na garganta. Ele assentiu, os olhos castanhos cheios de alívio e culpa. Eu ligo pro banco agora. Vamos lá, no centro. E sobre a Carla.
Eu explico tudo para ela que acabou qualquer envolvimento. Você vem comigo? Segurei sua mão, sentindo o calor familiar. E pela primeira vez, desde a gravação da câmera, acreditei que poderíamos reconstruir. Saímos do hotel por volta das 9. O sol já escaldante batendo no asfalto da orla, onde ambulantes ofereciam água de coco gelada e pulseiras de conchas. Pegamos um táxi amarelo lotado de adesivos de futebol, o motorista tagarelando sobre o Botafogo enquanto serpenteávamos pelo trânsito caótico do Rio. Buzinas impacientes, motos zigue-zagueando, e o cheiro de escapamento misturado ao perfume de flores de uma quitanda na calçada. Chegamos ao centro pela Rua da Carioca, o coração pulsante da cidade, com seus edifícios coloniais amarelados pelo tempo e o burburinho de trabalhadores apressados carregando pastéis e cafés. O banco era um prédio imponente de vidro e concreto, com ar-condicionado gelado que contrastava com o calor úmido lá fora. Sentamo-nos na sala de um gerente de meia-idade, um homem de terno cinza e sotaque nordestino acolhedor, que examinou os papéis da dívida com um suspiro. Olha, Sr. Oliveira, esse empréstimo é de alto risco. Vocês têm garantias? O mercado imobiliário está instável desde a pandemia, disse ele, tamborilando os dedos na mesa de mogno. Pedro explicou o golpe dos corretores, mostrando comprovantes de e-mails falsos, e eu intervim, descrevendo nosso plano: vender o carro dele e adiar a viagem de lua de mel estendida para injetar capital. O gerente franziu a testa, mas minha insistência: a gente está começando uma vida juntos, senhor. Não vamos deixar isso nos quebrar. Pareceu tocá-lo. Após uma hora de negociações tensas, ele aprovou um refinanciamento com juros menores, condicionado a pagamentos mensais rigorosos. Saímos dali exaustos, mas vitoriosos, o sol do meio-dia queimando a pele enquanto caminhávamos de volta para um táxi. No caminho para o hotel, paramos em uma lanchonete simples na Lapa, com mesas de plástico e ventiladores rangendo no teto. Pedimos sanduíches de pernil com queijo coalho derretido e suco de laranja natural. O sabor caseiro aliviando a tensão. Obrigado por não desistir de mim, Ana. Eu fui um idiota egoísta, Pedro murmurou, entre uma mordida e outra, os olhos fixos nos meus. Eu achava que te proteger era amar, mas era só medo. Prometo, de agora em diante tudo aberto. Finanças, trabalho, tudo. Apertei sua mão sobre a mesa pegajosa, sentindo o peso se dissipar um pouco. Eu também errei, Pedro, ignorando os sinais por medo de estragar o sonho. Mas o amor real é isso, enfrentar a bagunça juntos. De volta à suíte, liguei para Juliana, que insistiu em vir nos visitar. Ela chegou no fim da tarde com uma sacola de frutas frescas do mercado de Ipanema e seu jeito prático de sempre. Então, sobreviventes, contem tudo, disse ela, espalhando mangas e goiabas na mesa de centro, enquanto nos sentávamos no sofá de couro macio. Pedro repetiu a história do banco, e Juliana, com sua franqueza paulista, deu conselhos duros. Vocês precisam de um orçamento familiar, terapia de casal se rolar dúvida. E Ana, não perca sua independência. Continue no seu emprego na agência de publicidade. Não vire só esposa dele. Suas palavras me fortaleceram, destacando como o apoio dela era o pilar que me impedia de cair. Pedro ouviu em silêncio, assentindo, e pela primeira vez vi gratidão genuína em seu rosto por incluir alguém de fora. A noite caiu suave, com uma brisa fresca soprando do mar, dissipando o calor opressivo do dia. Decidimos jantar no restaurante do hotel, um salão elegante com vistas para a praia e pratos como moqueca de camarão e arroz de pilaf. Brindamos com vinhos nacionais, rindo de anedotas leves. Juliana contando sobre um cliente chato no trabalho. Pedro imitando o gerente do banco. Mas sob a superfície, conversas mais profundas fluíam, sobre sonhos adiados, como comprar uma casa no recreio, e medos compartilhados, como o de repetir padrões familiares de silêncio. Eu cresci vendo meu pai esconder problemas financeiros da minha mãe. Não quero ser assim, confessou Pedro, e eu compartilhei minha própria insegurança de infância, com pais divorciados por falta de comunicação. Após o jantar, caminhamos pela praia deserta,
a areia ainda morna sob os pés, o luar prateando as ondas que lambiam a costa. Juliana se despediu com um abraço apertado. Vocês vão ficar bem. O rio testa os casais, mas quem resiste vira mais forte. Sozinhos, Pedro e eu paramos no posto 4, sentando-nos na areia úmida, os braços entrelaçados. Ontem eu pensei que tudo acabava aqui, sussurrei, encostando a cabeça em seu ombro, sentindo o ritmo do seu coração se acalmar com o meu. Mas hoje, sinto que é o começo de verdade. Ele me beijou a testa, o sal do mar nos lábios. Eu te amo, Ana, e vou provar todo dia. Enquanto o céu estrelado se estendia acima, o som das ondas ecoando como um hino à resiliência, percebi o crescimento em nós. Eu, mais assertiva, capaz de confrontar e perdoar. Ele, mais vulnerável, disposto a se abrir. A camareira Maria, que cruzei no lobby ao voltar, piscou discretamente, um sorriso sutil aprovando o que via. No rio, onde segredos emergem como marés, nosso amor renascia mais autêntico, pronto para os obstáculos que viriam, porque agora éramos uma equipe, tecendo nossa história com fios de honestidade e apoio inabalável.